Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou contar todos os detalhes e as polêmicas do caso Eloá, que tá bem alta aí na mídia. Esse caso é muito conhecido aqui no Brasil e ficou até conhecido internacionalmente. Porém, existem detalhes bem controversos nessa história que merecem uma atenção especial. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes de continuar ouvindo esse caso, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Eloá Cristina Pereira Pimentel nasceu em Maceió no dia 5 de maio de 93. Ela era filha do ex-cabo da PM Everaldo Pereira dos Santos e de Ana Cristina Pimentel. Em 2005, a Eloá, com então 12 anos, já estava morando em São Paulo com a sua família, mais precisamente em Santo André. E foi quando ela conheceu o Lindenberg, que era 7 anos mais velho que ela, com 19 anos. Logo, os dois começaram a se relacionar e deram início a um namoro, que foi muito precoce na vida da Eloá. Ela tinha apenas 12 anos. Os pais da Eloá descobriram e decidiram chamar o Lindenberg para conversar ao invés de proibir o namoro, e eles então colocaram uma série de regras no relacionamento e decidiram aceitar. Eles preferiram que ela namorasse em casa, mesmo ela sendo muito nova, do que ela continuasse o namoro escondido. De início, os pais da Eloá acharam que o Lindenberg era um bom rapaz, porém, com a convivência, a mãe dela principalmente começou a perceber que ele era muito ciumento. Em uma entrevista, a Ana Cristina conta que uma vez ela foi almoçar na casa da mãe do Lindenberg e a mãe dele falou que ele era uma pessoa alterada e que gostava de dar uma de chefe da casa. Então você imagina, né? Você é mãe de uma menina de 12 anos que começou um relacionamento com um cara 7 anos mais velho e você escuta a mãe desse cara falando que ele é um pouco descontrolado e que manda na casa. Então já dá pra imaginar como que ele trataria a Eloá. E ela conta que foi realmente nesse momento que ela começou a observar o relacionamento da filha mais de perto e ela começou a ficar preocupada com o comportamento dele. E o namoro dos dois foi marcado por muitas brigas, idas e vindas e pelo ciúmes excessivo dele com a Eloá. Às vezes, do nada, ele terminava com ela, mas no dia seguinte ele aparecia na casa dela como se nada tivesse acontecido. E aí eles acabavam reatando o namoro. Então, era um relacionamento bem conturbado e muito problemático. Ele brigava muito com ela por causa de ciúmes. E era muito problemático, principalmente para uma menina que começou a namorar ainda na sua infância, porque ela tinha 12 anos, como eu falei. E ela não tinha maturidade nenhuma para lidar com toda essa situação do namorado brigar por causa de ciúmes e depois aparecer do nada. E por isso, muitas vezes, ela acabava aceitando essas crises no namoro dela. Talvez ela era muito nova, ela não sabia lidar bem, não sabia observar as bandeiras vermelhas que o Lindenberg já apresentava. Para uma menina tão nova que nunca tinha tido um namorado na vida, afinal de contas ela era praticamente uma criança quando ela começou a namorar, estava ali na fase da pré-adolescência, ela não sabia se era certo ou errado ele agir daquela forma. Talvez ela não tivesse essa maturidade ainda, o que é completamente normal. Já o Lindenberg, por outro lado, era um rapaz mais velho, ele tinha 19 anos. Então ele tinha mais experiência que ela, tinha mais maturidade. E ele sabia manipular bem essas situações. Ao todo, eles ficaram juntos por 2 anos e 7 meses. Geralmente era o Lindenberg que terminava com ela e sempre a Eloá tentava reatar o namoro. Porém, da última vez que o Lindenberg colocou um ponto final no relacionamento deles e depois quis reatar com a Eloá, ela não quis mais. Ao perceber que de fato ela não queria mais voltar, que o fim era definitivo, o Lindenberg passou a perseguir a sua ex-namorada. E isso foi feito de forma tão problemática que uma vez ele encontrou ela em um ponto de ônibus e bateu nela. O pai dela ficou sabendo disso, mas ele não quis acionar a polícia porque o pai dela também era um procurado pela polícia. Mais pra frente eu vou falar sobre o histórico do Everaldo. A Ana Cristina falou que nessa época o Lindenberg começou a ligar para o trabalho dela para desabafar sobre o término com a Eloá. E nessas ligações ele ficava fazendo algumas ameaças, falando que ia acabar fazendo alguma besteira. Mas a Ana Cristina fala que ela não imaginou que essa besteira que ele estava falando era com a própria Eloá. Ela imaginou que ele iria tentar tirar a própria vida, tomar um monte de remédio para tentar chamar a atenção. Então, ela apenas aconselhava ele, falava, não faça isso, você é um rapaz novo, você tem a vida pela frente, quem sabe vocês ainda podem voltar no futuro. E aí, por volta de um mês depois do término do relacionamento, no dia 13 de outubro de 2008, uma segunda-feira, o Lindenberg, com então 22 anos, começou a colocar em prática o seu plano para se vingar da Eloá. Ele convidou o Douglas, o irmão mais novo da Eloá, para ir até a represa com ele naquele dia.
O menino aceitou e ele então buscou o Douglas de moto no apartamento e levou o menino até a represa. Ele falou pro Douglas esperar um pouco lá porque ele iria buscar um lanche para os dois e já voltava. O Douglas, depois de esperar meia hora sozinho na represa, percebeu que Lindenberg não iria voltar e decidiu voltar a pé para a casa dele, que seria cerca de 40 minutos andando. E o Lindenberg fez todo esse esquema aí de buscar o menino em casa, levar para a represa e largar ele lá sozinho, para que a Eloá ficasse sozinha em casa depois de sair da escola. Porque ele conhecia toda a rotina da família. Então ele sabia os horários onde a Eloá poderia ficar sozinha em casa. Então ele tirou o irmão dela de casa, deixou ele lá na represa para que a Eloá ficasse sozinha em casa e ele encontrasse ela lá sozinha. E aí, 12:30, a Eloá saiu da escola com seus amigos, com a Nayara, que era a melhor amiga dela, com o Iago, que era o namorado da Nayara, e com o Victor, que era um amigo deles. E eles foram para casa dela. E isso era algo que não estava nos planos do Lindenberg, porque ele achou que encontraria a Eloá sozinha em casa. Mas a Eloá estava com seus amigos, porque eles tinham ido fazer um trabalho da escola na casa dela. Enquanto os meninos mexiam no computador, a Eloá e a Nayara estavam preparando o almoço. E foi nesse momento que o Lindenberg invadiu o apartamento dela armado. A porta estava destrancada e ninguém nem imaginava essa possibilidade, então foi fácil para o Lindenberg invadir o local e fazer os 4 de refém. Quando a Eloá viu o Lindenberg dentro da casa dela, é dito que ela começou a gritar, falando que não namorava mais com ele, que era para ele ir embora, e aí ele mandou os 4 se sentar na cama, senão ele iria atirar. E o Lindenberg, ao ver que esse menino, o Victor, estava com eles e parecia que eram 2 casais ali, né, a Eloá com o Victor e a Nayara com o Iago, ele ficou com mais raiva ainda. Ele deu uma coronhada na cabeça do Victor e também bateu no Iago e ameaçou atirar nas meninas. E esse era só o início de um terror. Ele ficava fazendo ameaças, falando que iria tirar a vida da Eloá e depois iria atirar nele mesmo. E a Eloá tentava convencer ele de não fazer isso. Ela até falou da possibilidade deles voltarem o namoro deles. Porém, ele falou que agora era tarde demais, que ele não queria mais e que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. Com o passar das horas, às 5 da tarde daquele dia, o pai do Victor percebeu que seu filho estava demorando muito para voltar para casa. E aí ele decidiu ir até a casa da Eloá buscar o filho. Chegando lá, ele bateu na porta, mas ninguém atendeu. Ele percebeu que tinha gente lá dentro, porque provavelmente ele escutou barulho, e aí ele falou que ia arrombar a porta se ninguém abrisse. E foi quando Lindenberg falou que ia matar todo mundo lá dentro se alguém encostasse na porta. Então, o pai do Victor percebeu que estava acontecendo ali um sequestro e chamou a polícia. Logo chegaram vários policiais no local. O Victor, com toda essa pressão, todo esse estresse de estar ali sendo mantido em cativeiro, começou a passar mal e chegou até quase a desmaiar. E então o Lindenberg decidiu liberar ele. Então o Victor foi o primeiro a ser libertado do cativeiro. Por volta das 10 horas daquela noite, o Lindenberg deu o primeiro tiro. Ele tentou acertar um policial pela janela do banheiro. E lá dentro do cativeiro, o Lindenberg não tinha uma reação constante de raiva. Ele não ficava o tempo todo batendo, xingando. É dito que tinha hora que ele conversava normal, até tentava chegar perto da Eloá, mas do nada ele ficava com raiva de novo. Até o momento que ele pegou o celular da Eloá e viu algumas mensagens que ela estava trocando com um outro rapaz. E por causa disso ele ficou com muita raiva, ficou descontrolado e foi até o banheiro, apontou para a janela e deu o segundo disparo às 10h40 da noite. A Nayara era uma menina muito corajosa e ela pediu para que o Lindenberg liberasse o Iago também, o namorado dela. E o Lindenberg perguntou se ela tinha certeza disso, porque se ele liberasse o Iago, as duas não sairiam mais de lá. E aí, mesmo assim, ela falou, pode liberar que eu fico aqui com a Eloá. Ela era muito corajosa. E então, ele liberou também o Iago. Então, no primeiro dia de cativeiro, ele liberou os 2 meninos e ficou com a Nayara e com a Eloá lá dentro. Por volta das 11 horas da noite, o Lindenberg falou que queria falar com a mãe da Eloá, que estava na faculdade esse horário. E então, foram buscar ela na faculdade e foi o momento que ela foi avisada do sequestro. E ao falar com a Cristina pelo telefone, o Lindenberg falou, olha, tá vendo? Eu falei que ia fazer uma besteira e você duvidou e agora eu fiz. A situação já estava caótica fora do prédio, já estava se juntando muitas pessoas, percebendo a movimentação de polícia e tudo. Já tinha várias viaturas ali embaixo tentando negociar com o Lindenberg para ele soltar as meninas. E isso foi algo que foi só crescendo dia após dia. Naquela madrugada ainda, o Lindenberg bateu bastante na Eloá.
E para dormir, ele prendeu as duas amigas com camisetas. Ele amarrou as mãos delas, uma na outra, com camisetas, para que elas não conseguissem fazer nada, para que se ele pegasse no sono, elas não tentassem fugir, por exemplo. Com elas amarradas ficaria muito mais difícil. Na manhã seguinte, chegou a imprensa de todo o país para acompanhar o caso e transmitir ao vivo tudo aquilo que estava acontecendo. E aquilo, de alguma forma, inflou muito o ego do Lindenberg. Ele acompanhava tudo ao vivo que a imprensa estava noticiando e até mesmo as estratégias que a polícia estava tentando adotar para libertar as meninas do cativeiro, ele acabava ficando sabendo através dos noticiários. E por isso que a mídia é tão criticada nesse caso, porque aquela ampla cobertura, aquele exagero de cobertura com o sequestrador acompanhando tudo ao vivo, porque ele estava numa casa, então tinha televisão, tinha tudo, e o assunto estava sendo o mais comentado do país, ele percebeu que ele tinha a polícia na mão e a imprensa na mão dele, em troca da vida das meninas. Isso fez com que ele se sentisse o dono da situação. E com certeza acabou atrapalhando muito o trabalho da polícia em conseguir bolar uma estratégia sem que ele soubesse o que estava acontecendo do lado de fora do apartamento. As câmeras ficavam apontadas para a escada do prédio o tempo todo e aí dava para ele acompanhar ali a movimentação da polícia. Então, se qualquer policial fizesse uma estratégia de repente tentar chegar perto da porta ou então tentar invadir alguma janela, o Lindenberg poderia ver nos noticiários. E o maior risco disso tudo era ele ver os policiais agindo pela televisão que ficava transmitindo ao vivo e acabar tirando a vida das meninas ali dentro. E a mídia, os grandes jornais, não tiveram essa consciência. Pelo que eu tava vendo sobre esse caso, nem a polícia teve essa consciência de pedir para que eles não transmitissem ao vivo, para que eles não dessem tanta informação, porque o sequestrador estava assistindo tudo. Pra mídia, o que importava era o assunto do momento, tava todo mundo falando disso, todo mundo acompanhando isso. Então, tudo que eles queriam era repercutir o caso, custe o que custasse, e de fato acabou custando. No segundo dia de sequestro, dia 14, o Eduardo Lopes, o advogado do sequestrador, passou a acompanhar as negociações com o grupo de ações táticas especiais. E às 10h50 daquele dia, a Nayara foi libertada. No dia seguinte, a Eloá e o Lindenberg apareceram nas janelas do apartamento algumas vezes e nessas aparições a Eloá estava chorando bastante. Nessa altura ela estava sozinha com o Lindenberg dentro do apartamento e a Nayara já tinha falado que ele já tinha batido bastante nela e ninguém sabe o que de fato aconteceu, né, entre a Eloá e o Lindenberg enquanto eles ficaram sozinhos naquele apartamento, mas o fato é que ela estava muito, muito abalada quando ela apareceu nas janelas. Mas mesmo assim ela pedia calma, ela conseguiu ver a mãe dela pela janela e pediu para que a mãe dela tivesse calma, que tudo ia se resolver. No dia 16, a Nayara foi chamada pela polícia para voltar ao local e ajudar nas negociações. Ela obedeceu às ordens da polícia e, na verdade, era o Lindenberg que tinha imposto essa condição para libertar a Eloá. Ele falou que se o irmão mais novo dela, o Douglas, estivesse lá e também a Nayara, ele iria libertar a Eloá. O combinado entre a polícia e o Lindenberg era os dois subirem a escada e esse apartamento ficava no segundo andar, então o Douglas teria que ficar no andar de baixo e a Nayara subir até quase a porta do apartamento. Esse era o combinado, que ela ia ficar ali perto da escada, não iria se aproximar tanto. E lá o Lindenberg falou que entregaria as armas e libertaria a Eloá e se renderia para a polícia. A polícia passou essas instruções para que a Nayara não chegasse tão perto assim da porta, apenas perto o suficiente para que o Lindenberg conseguisse ver ela pela janela, mas que não se aproximasse tanto assim da porta. Porém, não foi isso que aconteceu. A Nayara se aproximou bastante da porta e nenhum policial estava por perto para falar para ela não se aproximar tanto, né? Eles estavam todos embaixo. E então ela chegou tão perto da porta que ela deu a mão para Eloá e entrou de volta no cativeiro. E a Nayara conta que quando ele abriu a porta, quando ela estava se aproximando e ele abriu a porta, ele estava com a arma apontada para a cabeça da Eloá e mandou ela entrar de volta. Então ela falou que não tinha muito o que ela fazer naquele momento, ela teve que entrar pela vida da Eloá. E obviamente essa estratégia aí da polícia em colocar a Nayara tão próxima novamente do cativeiro que ela tinha acabado de sair, com um cara armado, completamente descontrolado, foi uma estratégia muito errada, foi muito ruim e tem muitas críticas, né, em cima desse caso, como eu falei, e essa é uma delas. Ninguém acreditou quando a Nayara voltou pro cativeiro, foi tão difícil de libertar ela de lá de dentro, e aí com uma estratégia errada da polícia ela acabou voltando pro cativeiro pra mão do sequestrador. Então foi uma estratégia péssima, foi muito errado. Então ela tinha saído do cativeiro às 10h50 do dia 14 e no dia 16, às 9h30 da manhã, ela voltou ao cativeiro. Naquele dia completou 80 horas de sequestro e esse ponto onde a Nayara voltou pro cativeiro foi
muito criticado por quem estava acompanhando o caso. No dia seguinte, o assessor de direitos humanos foi chamado para tentar intermediar a situação, e esse homem se chama Augusto Rossini. Ele garantiu que conseguiria uma vaga no sistema prisional para o Lindenberg, e ele chegou a conversar com o Lindenberg, tentou acalmar ele, e tinha hora que o Lindenberg falava que iria libertar todo mundo, e tinha hora que ele falava que ninguém sairia vivo do local, e que a vida dele tinha acabado, que não tinha mais nada que ele pudesse fazer. O Augusto conta que chegou um ponto que não dava mais para conversar com o Lindenberg, porque ele estava começando a ter pensamentos de tirar a própria vida, então ele percebeu que a situação já tinha chegado no limite, não tinha muito o que fazer, e ele decidiu ir embora, porque ele percebeu que Lindenberg não ia libertar as meninas. Então, pelo que eu entendi da entrevista que ele deu sobre o assunto, é que a polícia teria que agir de qualquer forma, porque o Lindenberg não iria libertar as meninas através de uma negociação. E esse foi o momento em que Lindenberg ficou falando que tinha um anjinho do lado direito do ombro dele e um diabinho do outro lado. O anjinho falava para ele libertar as meninas e o diabinho falava para ele tirar a vida das meninas. Então, foi nesse momento que o Augusto simplesmente viu que não tinha jeito, não ia ser por negociação que eles iam conseguir chegar a um acordo com aquele sequestrador. E aí, após mais de 100 horas de cárcere privado, no dia 17, às 6h08 da tarde, os policiais do GAT e da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo explodiram a porta. Eles alegaram posteriormente ter ouvido um disparo de arma de fogo no interior do apartamento e então decidiram explodir a porta e tirar o Lindenberg de lá. E esse é outro ponto de controvérsia desse caso, porque a polícia militar diz que houve um disparo lá dentro e por isso invadiu o apartamento daquela forma, enquanto os jornalistas, veículos de imprensa e a própria Nayara, que estava dentro do apartamento nesse momento, diz que não houve nenhum tiro. Na verdade, ela falou que naquele momento o Lindenberg tinha prometido libertar as duas, mas como sempre as atitudes dele eram inconstantes. Ao mesmo tempo que ele falou que ia libertar as duas, ele falou: senta aí no sofá, espera um pouco, e colocou uma mesa de jantar em frente à porta do apartamento. E isso aconteceu provavelmente por ele ter escutado a ação da polícia do lado de fora da porta implantando aquela bomba. E no momento que ele foi colocar as cadeiras ali na porta também, foi o momento que aconteceu a explosão. O problema é que a explosão não derrubou a porta logo de cara, exatamente por ele ter colocado uma mesa de jantar ali. Então, o Lindenberg teve tempo de sacar sua arma e atirar nas duas reféns. A polícia demorou 15 segundos para conseguir entrar no local, e isso é muito tempo. A Nayara, nesse momento, estava deitada em um colchão na sala e só teve tempo de cobrir sua cabeça no momento da explosão e após os disparos. Ela levou um tiro em direção ao seu rosto, onde ela estava assim com a mão, e o tiro acertou sua mão e seu rosto. Porém, mesmo assim, mesmo baleada, ela conseguiu sair do apartamento andando, mas ela tinha sido ferida com um tiro no rosto. Já a Eloá levou um tiro na cabeça e outro na virilha. Ela estava desacordada e saiu carregada nos braços de um policial. Ela foi levada inconsciente para um centro hospitalar de Santo André e o Lindenberg, sem ferimentos, apesar de ter sido agredido pela polícia, foi levado para a delegacia e depois para a cadeia pública da cidade. Ele foi depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na cidade de São Paulo ainda, e a Eloá, infelizmente, aos 15 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e sua vida teve um fim às 11h30 da noite do sábado, do dia 18 de outubro. Em 8 de janeiro de 2009, o juiz determinou que o Lindenberg iria a júri popular. Durante o interrogatório, ele, que foi orientado por sua advogada, preferiu não dar declarações. Ele permaneceu de cabeça abaixada, apenas ouvindo o resumo do caso. O julgamento dele durou 4 dias, que ocorreu do dia 13 ao dia 16 de fevereiro de 2012, e ele foi considerado culpado pelos 12 crimes que foi acusado: um homicídio, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo. E ele foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. A sua sentença foi transmitida ao vivo em diversas redes televisivas. Ele teve essa condenação bem alta, porém o Código Penal, na época da condenação, limitava apenas a 30 anos o prazo máximo de cumprimento de pena em prisão. E aí, em 6 de junho de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena dele para 39 anos e 3 meses de prisão. Em 2021, ele conseguiu ir para regime semiaberto, onde ele trabalhava de dia e voltava para a prisão à noite. Porém, o benefício foi revogado depois de 4 meses após ser diagnosticado com comportamentos antissociais e agressivos. E agora, voltando um pouco para a época ainda do cativeiro, no dia 15, durante o sequestro, havia um acordo que a polícia estava fazendo com Lindenberg. Porém, é dito no Linha Direta, que foi transmitido semana passada, um promotor falou sobre isso. Ele falou que esse acordo foi interrompido
que era um acordo muito bom, onde o Lindenberg ia libertar as meninas e iria se entregar, quando a jornalista Sônia Abrão entrevistou o Lindenberg ao vivo por telefone, intervindo diretamente nas negociações e bloqueando a linha com o negociador da polícia. O promotor que deu entrevistas para o Novo Linha Direta falou que o acordo foi rompido pelo Lindenberg quando ele percebeu que estava ao vivo para o Brasil todo. Então, naquele momento, ele era o centro das atenções do país. E por isso, por ele ter inflado o ego dele, ele quis prolongar ainda mais o cativeiro. Então esse é um dos casos onde é muito falado do papel da mídia atrapalhando o trabalho da polícia, intervindo ali na situação. E não foi só a Sônia Abrão que entrevistou o Lindenberg ao vivo, tiveram outros veículos de comunicação, outros apresentadores que também entrevistaram ele. Então todo aquele caso de sequestro tinha virado como se fosse um reality show ali para as pessoas que estavam assistindo, como se fosse um show, como se não fosse realmente um crime, como se não tivesse vidas em jogo. O papel da mídia foi transmitir aquilo de uma forma como se fosse uma novelinha ali que estava acontecendo. E não era, tinha vidas em jogo. A mídia não poderia intervir tanto assim no trabalho da polícia. E a polícia também deveria ter imposto os limites ali para a mídia, não ficar tão perto do prédio, não poder chegar tão perto da cena do crime. Em determinado momento eles até fecharam a rua, mas ainda assim dava para enxergar o prédio, dava para chegar perto o suficiente para filmar o cativeiro. Então talvez o certo seria isolar ainda mais a área, para que a imprensa não tivesse acesso. E também a vizinha da Eloá conta nesse programa no Linha Direta que em determinado momento algumas meninas foram até o prédio, ali onde estava acontecendo o sequestro, e ficaram gritando: Lindenberg, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Então realmente a situação tinha virado um circo ao vivo. E tem também filmagens de diversas pessoas ali em volta do prédio tentando aparecer nas filmagens da imprensa e gritando como se estivesse feliz por estar sendo filmado e aparecer na TV, como se aquilo fosse uma brincadeira, como se não tivesse vidas em jogo ali. Agora, lembra que eu falei sobre o pai da Eloá não ter denunciado o Lindenberg quando soube que ele bateu na sua filha? Então, provavelmente ele não fez a denúncia na época porque o pai dela vivia disfarçado com o nome de Aldo Pimentel. Seu nome verdadeiro era Everaldo Pereira dos Santos, conhecido como Amarelinho, e ele era procurado por 4 homicídios. Ele tinha sido acusado pela polícia de Alagoas de participar do crime contra um delegado chamado Ricardo Lessa e o motorista do delegado, onde os dois tiveram as vidas tiradas. E isso aconteceu em 91. Ele também é acusado de tirar a vida da sua ex-mulher, chamada Marta Lúcia, e também é acusado de ter atuado com um grupo de extermínio de Alagoas, denominado Gangue Fardada. E ele foi investigado por ter participação com o crime organizado de Santo André. E aí, com todo esse histórico criminal, ele era um procurado pela polícia. Na época em que o Lindenberg bateu na Eloá, ele não denunciou o Lindenberg para a polícia, porque ele ficaria exposto na situação também. E aí, durante o sequestro, ele foi reconhecido quando ele teve que receber atendimento médico por estar passando mal, e a mídia acabou filmando esse momento e passando na televisão. E isso foi o suficiente para que ele fosse reconhecido pelos delegados de Alagoas, que investigaram os crimes da gangue fardada. Uma característica marcante dele foi essencial para o reconhecimento, que foi um sinal que ele tinha no rosto próximo ao nariz. Então eles fizeram o reconhecimento dele. Ele então fugiu logo depois da morte da Eloá e os delegados retomaram as buscas por ele. Por medo de ser preso, ele não foi ao enterro da sua filha e ficou foragido durante meses, dizendo que só se entregaria se ficasse detido no estado de São Paulo. Ele foi condenado em novembro de 2009 a 33 anos e 6 meses de prisão por ter tirado a vida do delegado e do seu motorista. Ele foi finalmente preso na periferia de Maceió em 28 de dezembro de 2009, onde ele estava escondido na casa de parentes. Em 5 de março de 2010, o Lindenberg foi anunciado como testemunha no processo contra o pai da Eloá. E quanto ao Lindenberg, hoje ele conseguiu novamente o benefício do semiaberto, porém o Ministério Público recorreu a essa decisão e hoje está na mão do Tribunal de Justiça. Então, pessoal, esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.